Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Ampere Meteorologia. Hoje vamos falar da primavera de 2022, que começa no dia 22 de setembro e que tem como principal característica o início do período úmido a partir da região norte. E neste ano de 2022, a primavera será influenciada por dois principais predecessores, a Laninha no Oceano Pacífico e a fase negativa do dipolo do Índico, caracterizada por anomalias positivas na região da Indonésia e negativa na região do Índico Ocidental. E as previsões probabilísticas da Laninha mostram ainda 91% de chance de continuidade do fenômeno, pelo menos aí até novembro, mas no trimestre seguinte, outubro, novembro e dezembro, essa probabilidade cai para 89%, também continua em queda no próximo trimestre seguinte. E a relação da precipitação no Brasil com o Ninho 3.4 nesse trimestre exibe chuvas mais frequentes no centro-norte e uma condição mais seca na região sul do país. Lembrando que esse sinal é puxado principalmente pelo mês de novembro, onde as correlações são mais visíveis neste sinal de secar o sul e favorecer o centro-norte, mas já podemos observar que setembro está sendo marcado por chuvas mais frequentes na bacia do Iguaçu, por isso que já vínhamos alertando para essa cautela com o mês de setembro e o mesmo também para outubro em algumas regiões, como por exemplo o estado de São Paulo, conforme a gente vai ver na sequência nas previsões. A região do Grande Paranaíba é uma área de incerteza, onde os padrões climáticos mudam, os resultados dos artigos até mesmo mostram também essa mudança de sinal do padrão de precipitação, por isso é uma grande área de incerteza nos próximos meses, podendo ter momentos de favorecimento ou não da chuva. Sobre o dipolo do Índico, a fase negativa permanece nos próximos meses, mas perdendo intensidade na medida que nos aproximamos do final desse ano, e o dipolo do Índico na sua fase negativa nesse trimestre, setembro, outubro e novembro, tem como principal característica favorecer a chuva em regiões do centro-norte e diminuir em parte da região sul do Brasil. As previsões de curto prazo, como o GFS no dia 23 de setembro, já mostram uma estrutura associada aos primeiros indícios, os primeiros sinais da alta da Bolívia, manifestado por forte divergência do vento de altos níveis, condições úmidas se estabelecendo sobre o sul da bacia amazônica, o fluxo de norte trazendo já uma certa umidade à época do ano, condições também de aquecimento, baixas térmicas se formando no interior do continente, e tudo isso acaba aí resultando em chuvas mais frequentes, porém de caráter mais isolado, a partir da região norte em direção ao centro-oeste e até ao sudeste do Brasil. E olhando a previsão de fechamento do mês, na visão do EC46, percebemos então que a maior parte da chuva nesse mês de setembro ainda fica para regiões principalmente do Iguaçu, Baixo Paraná e Paranapanema. Já na região central, as primeiras chuvas isoladas deste início de período úmido estão sendo previstas, especialmente agora, a partir da segunda quinzena de setembro, e nós temos então que o mês fecha com alguns acumulados pontuais de até 250 milímetros em regiões de drenagem do Iguaçu ao Baixo Paraná, regiões do Alto Uruguai com valores menores, em torno de 100 a 150 milímetros, e regiões como o interior de São Paulo, em torno de 50 a 100 milímetros, no caso, bacias aí como a do Tietê. Temos ainda as chuvas isoladas, podendo acumular valores de até 50 milímetros entre áreas do centro-oeste e também do sudeste. Olhando as anomalias, temos então a região do Jacuí fechando possivelmente com um déficit de até menos 75 milímetros, já regiões do Paraná e São Paulo com um aumento aí de chuva sendo aguardado ainda nessa segunda quinzena, e que faz com que o mês então feche com um saldo mais positivo de até 75 milímetros em regiões entre o Iguaçu e o Baixo Paraná, região mais alta aqui do Iguaçu em torno de 50 milímetros, e áreas do Paranapanema pontualmente até 75 milímetros acima da média. Nas áreas centrais, intercalando os padrões entre anomalias neutras e até
um pouco abaixo da média, com cerca de menos 25 milímetros. E outubro e novembro, então, é esperado padrões médios que ancorem a chuva na região mais do centro-norte do Brasil, através já dos canais de umidade, especialmente a partir da segunda quinzena de outubro, e isso se intensificando no mês de novembro. A previsão para outubro mostra, então, um potencial maior para instabilidades em regiões do quadrilátero dos reservatórios, com chuvas de dentro para ligeiramente acima da média, de acordo com a última atualização do ECMWF, onde observamos, então, chuvas pontualmente acima da média na região do Grande Paranaíba e pegando também partes aí mais do estado de Goiás, que contempla ainda a área de drenagem também do Paranaíba. Já no mês de novembro, esse padrão se reforça de chuvas no centro-norte, indo de encontro com aquele sinal de correlação mostrado anteriormente, associado, no caso, à laninha, e vemos então que a supressão das instabilidades permanece um pouco mais intensa no mês de novembro em resposta a essa estrutura de chuvas que a gente observa na região mais centro-norte do Brasil. Para maiores informações a respeito das condições climáticas, para conhecer os nossos produtos e serviços, entre em contato com o time de meteorologia da Ampere. Até mais!